Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de 1 hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Continuando nosso vídeo de primavera no hemisfério sul ou outono no hemisfério norte. Para você que tem como signo solar, lunar, ascendente ou uma casa de grande potencial sob a constelação de Libra, eu peço permissão ao nosso Pai Criador, aos seres de luz, para acessar direcionamentos, alertas, e inicio esse com o tarô dos guardiões. E o tarô dos guardiões vira a Dama da Noite, página de número 21. E ela diz que é necessário planejar e preparar situações, pessoas e caminhos conforme as possibilidades que você tem nesses 3 meses de primavera. Porque toda energia aplicada em um objetivo sólido vão te trazer, né, energias positivas. Então é preciso concentrar-se corretamente naquilo que é necessário, não ser egoísta, não gastar seu tempo em coisas que não são prioridades. Senão você vai perder algum projeto, né? Porque muitas vezes, Libra, a gente se auto-obsedia. Pela falta de planejamento, por estar iludido com os olhos vendados, a gente entra aí numa vibe de perseguir algo que não é para nós. Então preste atenção nisso e comece a observar se algo está assim com muito problema, veja se realmente isso é prioridade, se esse é o caminho que você deve seguir. Deixo aqui a energia base. Vamos ao tarô dos orixás. Qual a energia da natureza para esta primavera de 2022 para Libra? Ou outono, né, no hemisfério norte. Energia
de Oxalá, Oxaguian. Então, assim, tem algo aqui ligado a, como eu vou dizer, às vezes as pessoas acham que a energia de Oxalá é uma energia lenta. Não é, tá? É uma energia de pureza, de honestidade, de você fazer as coisas da forma correta. Porque aqui eu vejo você, Libra, muito teimoso, briguento, um pouco imaturo, deixando coisas inacabadas, fazendo tudo assim atropelado e deixando muita ponta solta. Então, assim, está na hora, Libra, de você concluir projetos, finalizar situações, peneirar as amizades, construir algo mais sólido e não tão superficial. Deixa de ser teimoso, deixa de ser briguento. Essa energia que vem aqui. Vamos ver o tarô das jovens bruxas, o que tem a dizer para librianos e librianas, que estão assim como eu, buscando a evolução e querendo ser uma luzinha, nem que seja bem pequenininha, né? Mas a gente quer contribuir para as coisas ao nosso redor, levando palavras de conforto, iluminando aqueles que estão à nossa volta. Então, vamos ver aqui, Libra. E eu que tenho lua em Libra, né? Esqueci até disso. Lembrei agora. Vamos lá. Não, tem muita carta. Vamos esperar uma. Somente um conselho para Libra. Esperar cair uma carta que o universo vai mandar para Libra. Ó lá, mandou. Nossa, caiu um monte aqui, mas vou pegar essa que caiu primeiro, tá? É a carta escapista. Volte para você mesmo. Carta de número 32. O que quer dizer isso, Marisa? Voltar para mim mesmo? Libra, muitas vezes as pessoas querem escapar da própria vida de vez em quando. Maratonar séries, ouvir música, ler. Simplesmente deixar tudo para trás e imaginar algo diferente. Tá, tudo isso é saudável, porque hoje a vida é estressante para todos nós. No entanto, quando você se escapa, você se ilude demais, significa que você não quer enfrentar a verdade. E isso não é saudável. Encare, seja o que for, de cabeça erguida e deixe que aconteça o que tiver que acontecer. Agora, pare de usar óculos escuros, pare de mascarar situações que estão incomodando, lá no fundo estão te incomodando bastante, e você simplesmente tá ali, não tô vendo, não é comigo, fazendo carinha de paisagem. Uma hora ou outra isso vai explodir e vai ser farofa no ventilador. Então presta atenção para os caminhos que você está escolhendo, tá, Libra? Porta oráculo, não quer obedecer hoje? Vai obedecer. Aqui é assim, ao vivo. As broncas são ao vivo. Vou pedir as cartas astrológicas. Vou descer aqui, vou pedir licença, vou baixar a lente. 3 cartas astrológicas para signo de Libra. O que veio aqui? Crescimento, casa da vocação e visão elevada. Vamos lá. Vamos conversar sobre essas 3 lâminas. Eu estou bem desastrada hoje, né?
Vocês estão percebendo? Calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deve ser efeito da medicação. Tomei a pepé, como diz o povo. Vamos lá. Pronto. Desculpem aí. Vamos lá. A primeira carta, que é a carta do crescimento, lâmina de número 20, ela vem dizendo assim, olha, que você deve permitir crescer e expandir para que o sucesso entre na tua vida. Eu não sei em que área você pensou quando você chegou aqui nesse vídeo, mas é assim, essa carta fala de novos começos no sentido positivo e te convida a ser otimista, a ser mais aberto, permitir a entrada de coisas novas, desconhecidas e ampliar a tua capacidade de compreender tuas próprias limitações. Porque muitas vezes, quando nós não acreditamos no nosso potencial, quando nós ficamos presos lá no passado, né? Você é feio, você é gordo, você é magro, você é pobre. Enfim, as crenças limitantes que colocam na nossa cachola quando criança estão aí impedindo você de voar mais alto. E aí eu olho essa segunda carta de número 11, a carta da vocação, e diz que você está no caminho certo para realizar aquilo que veio fazer neste mundo. Porque todos nós temos um propósito superior. Todos nós devemos avaliar a direção que seguimos, como estamos nos desenvolvendo e os progressos que temos feito. Porque você precisa ter uma perspectiva mais elevada sobre o que você quer. Você está feliz na tua carreira? Você está feliz com o que está acontecendo na tua vida? Tem como melhorar? Porque nós nascemos para sermos felizes, plenos. É mentira isso, que só através do sofrimento que a gente burila o espírito. E isso é outra crença limitante. Nós somos felizes e nos elevamos a partir do momento que somos mansos de coração e aceitamos a nossa missão. A terceira carta da visão elevada, a lâmina de número 38, diz que você deve se conectar a um novo conhecimento que quer vir ao mundo através de você. Porque essa frequência aqui da carta de Aquário, ela representa a sua capacidade de sustentar ideias e filosofias mais elevadas, de ter clareza mental, de se conectar com esta energia. Não fique dançando no vento como uma folha, daqui para ali, e vai num lugar e vai em outro, e ouve a opinião deste, daquele. Quando dentro de você tem tudo que é preciso para seguir no caminho certo. Procure uma filosofia que se adeque aos seus ideais e siga nela. Não fique solto, sabe? Começa uma coisa, começa outra, nada termina, nada se concretiza. É preciso que você pare, Libra, e se conecte ao seu propósito de verdade. Peço ao Tarô Zen 3 energias para iluminar o inconsciente de Libra. Não se esqueça que este jogo, guarde ele, que vai até 21 de dezembro, e depois eu quero ouvir nos comentários o que foi que aconteceu nessa estação da primavera aqui no hemisfério sul e no outono do hemisfério norte. A carta do deixando ir, a carta do bobo, a
carta do avarento. Ai, vamos lá, vamos conversar, vamos meditar sobre essas 3 lâminas. Quando a gente conversa sobre essa lâmina aqui, ó, do deixando ir, observe que a gota de água está prestes a cair da folha para a lâmina d'água, e que a outra que caiu já deixou aqui essas ondas de energia onde ela passou. Então, quando esta lâmina cai em uma leitura, você deve reconhecer de que alguma coisa, pessoa, situação acabou, de que esse ciclo está se completando. Pode ser um emprego, um relacionamento, um lar que você amou, qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a evoluir para o que você é hoje. Então agora é agradecer e deixar para trás, permitindo qualquer tristeza que surja, mas sem se agarrar a essa tristeza, porque tem algo maior esperando por você, tem novas coisas a serem descobertas, não tem mais volta. Não resista, vem aí uma libertação, Libra. Para de olhar para trás. Esta outra lâmina, que é a carta do bobo, é a carta indicando que você deve confiar na sua intuição, na sua sensibilidade, para o caminho certo das coisas. Os seus atos podem parecer até tolos para outras pessoas, mas você está na posição 0, é o número inumerável, na qual sua confiança e inocência são seus guias. Não é querer acertar, mas sim deixar o passado para trás e se lançar no abismo da vida, com flor na mão, sorrindo, com roupa colorida, em busca de um vale dourado. É deixar as dificuldades, tá vendo a montanha de pedra aqui? É abandonar as dificuldades e seguir rumo ao desconhecido em busca da felicidade. A lâmina aqui do avarento, eu não gosto muito dessa lâmina, não sei porquê, mas olha a cara desta que tá aqui, dessa figura, né? Meu Deus do céu, parece a dona Clementina lá da praça, lembra da dona? Olha só para esse rosto, né? Então, assim, aqui é tudo aquilo que você acumulou de coisas ruins, achando que era para somar, e está deixando você muito feio, Libra. Essa carta te convida a examinar o que você está apegado, o que você acha que é tão valioso que não pode desapegar. Não é preciso que seja dinheiro, nem joias, nem uma pessoa, nem um amigo, nem uma casa, sabe? São coisas que você colocou lá no fundo de um poço e selou e que não servem para nada. Então, independente daquilo a que você esteja apegado, você não deve levar isso com você. Desapegue-se, sinta a liberdade, a expansão que você pode sentir, porque a pessoa que consegue essa proeza do desapego, ela vive para si mesma, para o seu Criador, e ela irradia luz por onde quer que ela passe, ela se torna mais bela, porque ela não está presa a ninguém e nem a nenhuma situação. Pense nisso, Libra, com muito amor. Oráculo da Sabedoria. Um direcionamento para librianos e librianas. Caiu aqui.
A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar aquilo que é possível. Então, assim, eu conheço e eu também tenho lua em Libra, às vezes a gente quer tudo muito certinho, muito retilíneo, e a gente perde muito tempo, né, nessa busca incessante do que seria ideal. E a gente deixa de viver momentos de descontração, a gente deixa de passear, a gente deixa de sorrir em prol dessa busca incessante por algo que não deveria nos aprisionar. As palavras aqui para Libra estão sendo bem durinhas, né? 9 de copas. Ainda bem que estão caindo da minha mão pela força do universo. Não sou eu que escolhi as cartas, senão iam me xingar, né? 7 de espadas e a temperança. Gratidão ao tarô da bruxa verde. Vamos lá. Vamos conversar aqui sobre essas lâminas com calma. Quando eu olho aqui esse 9 de copas, vejam que a cigana, né, ou a bruxa, ela está consultando uma enorme bola de cristal. E atrás dela temos muitas taças, o fogo da lareira. Ela está bem vestida, traz até uma túnica aqui que tem um broche. Deixa eu erguer aqui para vocês olharem, né? Então, trazendo uma certa distinção para ela. Olha, ela traz uma túnica presa aqui com um broche dourado, né? Ela traz uma cara aí feliz. E você vê que ela está plena. E é uma carta que indica sucesso, porque as folhas de louro estão ali entre as copas. Olha, observe. Então, assim, essa carta, ela tem uma leitura diferenciada, porque o 10 seria fechamento de um ciclo, mas nesse caso aqui o 9 é realização de desejos. É quando você já experimentou altos e baixos na tua vida e agora você amadureceu nos últimos anos. Isso lhe trouxe garra, trouxe energia para você enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Você lutou muito, manteve-se de pé. Mesmo quando o buraco enorme se abriu debaixo dos seus pés, você superou, pulou esse buraco, né? Estourou uma bolha de proteção que tinha criado no seu entorno e agora você quer ir para novos horizontes. Porque tudo isso gerou frutos maravilhosos e estão prontos para serem colhidos. É momento de alegria, de sorrir, de olhar para trás com sentimento de dever cumprido. Se um dia uma tempestade arrasou seu mundo, agora o sol vem brilhando para nascer flores. Até nos seus relacionamentos eu vejo uma certa satisfação, um amor, um respeito, uma cumplicidade, uma sintonia. Porque ambos correram atrás de seus sonhos, apoiando um ao outro, trabalharam juntos para alcançar a felicidade. É hora de avançar mais, talvez quem queira engravidar, quem quer renovar os votos, fazer uma viagem, o pedido de casamento, porque a confiança é mútua. E você que está sozinho, eu vejo aqui que você está exalando sensualidade, confiança pelos poros e pode encontrar pessoas com os mesmos interesses que você. Então divirta-se, não se cobre, não julgue, o amor vai aparecer quando você menos esperar. Na questão da carreira, você é muito bem visto, muito bem elogiado, é competente, se dedica 100% ao que faz, cumpre metas. Então, assim, eu vejo
bons resultados no teu caminho. Agora, quem está pensando em mudar de carreira, em abrir um negócio próprio, essa é a hora. Lembro que nada vem de graça, vai dar muito trabalho, vai, mas vai ter sucesso. É uma carta muito positiva, excelente para finanças, sabe, prosperidade, investimentos. E aqui fala da tua saúde, que vai melhorar mesmo para quem sofreu um acidente, para quem vem enfrentando uma enfermidade. É bom para mim, né, que tive um acidente agora em setembro. Então, assim, vejo recompensas, porque você vai mudar hábitos do corpo e da mente. E isso vai fazer toda a diferença. E no âmbito espiritual, você está tranquilo, com boas energias, boas vibrações. Siga seu coração, escute seus guias espirituais. Uma carta excelente. Aqui eu vou conversar com outro tipo de libriano, né? Porque este jogo é um jogo coletivo. Então são muitas energias captadas aqui. E no caso aqui, o 7 de espadas, eu tô falando com libriano e libriana muito desconfiado. Que desconfia de tudo. É uma carta de deslealdade, de desconfiança. Pessoas que arrastam uma decepção indescritível. E talvez eu esteja falando com uma Libra trapaceira. E se for isso, se você for o trapaceiro, se você for o desleal, eu te convido a consertar esses erros, porque nós estamos no ano de 2022. É um ano de cobrança, de verdade sendo revelada, onde todas as tramóias estão vindo à tona. Então, assim, ou você pode sofrer as consequências dos atos imorais que você realizou até agora. E aí você está querendo jogar tudo para baixo do tapete, né? Pensando que ninguém vai ver. A justiça divina vai levantar o tapete e ainda vai jogar na tua cara toda a sujeira. Então, eu peço a você que reveja sua situação. Que conserte o que você andou fazendo de errado. E é urgente, viu? E é urgente. A carta da temperança é uma carta que pede equilíbrio. Porque temperar é isso, equilibrar. Seja sabor, seja gênio, seja um casamento, é misturar opostos e alcançar algo de bom. Você deve entrar em contato com quem você é e o que você valoriza. Quais são suas aspirações? Definir metas. Eu digo a você aqui, Libra, que não cometa nenhuma imprudência. Não faça julgamentos precipitados. É hora de ter paciência em todos os setores da sua vida. É hora de certificar-se o quanto você está trabalhando o 8 ou 80. Nem menos, nem extremos. Seja no trabalho, na família, nos amigos, nos hobbies. É preciso saber ponderar. Faça uma pergunta objetiva, porque vamos consultar as moedinhas ciganas, para que ela responda com objetividade. Vamos lá? Respirou, pensou, vamos lá, vamos à soma. Cara e coroa, 5. Coroa e coroa, 4. 5 e 4, 9. Cara e coroa, 5. 9 e 5, 14. O 14 chama-se a espada.
Cuidado com este período para não ter atritos, não criar batalhas, desentendimentos. Lute pelos seus ideais. Saiba silenciar sobre seus projetos. Eu vejo muito trabalho. Tem alguns librianos que vão ter que saber se impor para conseguir o que quer. O trabalho vai ser duro. É um tempo em que você vai chegar lá em 21 de dezembro e vai falar: poxa, foi a estação que eu mais me dediquei, foi uma provação, mas eu consegui passar e cheguei vitorioso no final. Eu espero que seja essa, né, a sua mensagem para mim lá nos comentários. Vamos ver o tarô cigano. Carta da magia e dos conflitos. Carta dos sentimentos. Carta das armadilhas e o fundo do baralho com os ventos. Nossa, que é isso? Vou até usar o punhal para cortar um pouco do mal que tá aqui, né? Nossa, que densa essa tiragem aqui. Vamos lá. A carta da magia ou do chicote diz que você é como um juiz nesse momento. Tem algo importante para decidir, mas não deve deixar de refletir, não julgar mal uma pessoa e nem prejudicar o caminho dela. Você está num poder mental único, Libra. Conecte-se ao teu lado espiritual para encontrar as respostas. E o que for acontecer seja realmente justo. Porque aqui eu vejo librianos e librianas buscando o que querem sem enxergar consequências. Deixando a ambição falar alto, não medindo esforços, pisando em outras pessoas. Cuidado! E vejo ainda uma coisa mais grave. Librianos fragilizados procurando magia negra para alcançar o que quer sem remorso. Eu aviso que a lei do retorno é certeira. Falo aqui também com uma pessoa que é possessiva e quer dominar a relação na parte amorosa. Isso está trazendo brigas, desentendimentos. É preciso controle, terapia, inteligência e diálogo. Seja justo, ouça a outra pessoa. Leve em consideração os sentimentos dela, porque quando um não quer, dois não brigam. A parte da química sexual está pegando fogo, mas nem é só disso que vive um relacionamento. Você está se enganando. E você que é solteiro está criando uma armadilha, olhando só o lado de fora, esquecendo de olhar o lado de dentro. No trabalho, vejo libriano severo com colegas. Cuidado com brigas neste ambiente, não se envolva em fofocas. Não é sua vida. Fuja desses momentos, ore, acalme a situação. Você que está procurando uma vaga, suas palavras na entrevista, sua postura é a chave do seu sucesso. Então, seja consciente, seja proativo, seja positivo. Essa carta diz assim, ó, que você é o único responsável por plantar hoje que vai colher amanhã. Tenha sabedoria, porque o julgamento chega para todos.
Quando eu olho aqui o fundo do seu baralho, eu vejo problemas antigos, pensamentos limitantes que causam dor em você e quem está à sua volta. Eu vejo alguns de vocês com sentimentos feridos. Também foi se envolver só por sexo, deu nisso, né? E eu vejo chateações. Não seja ganancioso e nem queira ser competitivo, porque isso gera uma energia muito densa, sabe, Libra? Eu não acho que seja a hora de você se envolver em contendas. Nós estamos num ano espiritual, vamos ser luz, vamos ter harmonia, vamos viver em paz. Então aqui eu te convido a agradecer a Deus pelo dom da tua vida. Eu te convido a ser luz por onde quer que você passe. Não importa se é uma faísca, se é uma vela, se é uma lanterna, mas seja aquele que exala pelos poros a tranquilidade, a sabedoria, a compreensão e a mansidão. Obrigado, Pai Criador, pelo dom da nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão.